Minha amiga Vina, já pensaste em ter filhos? Sim, claro. Por quê? Por que a pergunta assim tão de repente? Espera. O que é que fazes para evitar a gravidez? Ah, Cornélio, faço uso dos métodos contraceptivos. É disso que eu estava à procura. É que eu vi em algum sítio que há mulheres que são impedidas de usar métodos anticonceptivos por causa de normas sociais. E algumas que tentaram usar foram tratadas como criminosas. Isso é mau. Isso é muito mau. E esta, Cornélio, eu acho que é uma boa oportunidade para falarmos disso, das normas sociais que impedem o uso dos métodos contraceptivos. Mas antes, Olá, olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. Vina, usar métodos anticonceptivos ajuda muito a mulher a saber quando ter filhos e se ela quiser evitar filhos. Mas quem define quando e se ela deve ter filhos? São os homens ou são as mulheres? Cornélio, essa é uma boa pergunta. Bem, vou começar por dizer que a mulher ela tem direito de decidir se ela quer ou não ter filhos. Agora, caso sejam um casal, é importante que sejam os dois, mulheres e homens. Bem, isso é o que eu acho. Por agora, que tal ouvirmos a opinião, sabermos se as pessoas também pensam assim como eu? Vamos descobrir isso. Num casal, quem é que deve decidir ter ou não filhos? Para mim é para os ambos. Os dois decidem. A mulher. Acho que os dois, né? É uma mulher. Os dois. Porque um relacionamento é baseado a dois, não a um. Se eu penso em algo, eu tenho que conversar com ele e chegamos a um consenso. Porque, primeiro, para a gente ter um filho, temos que sentar, conversar, fazer um plano. Não é isso, há gravidez indesejável, às vezes, umas brincadeiras, não estamos preparados, vai acabar acontecendo. Mas quando estão nos planos, acho que os dois temos direito de sentar, decidir quais serão os planos, quando podemos ter os filhos, qual será o nosso futuro, daí em diante. Porque quando se fala de casal, estamos a falar de uma única pessoa. Então a decisão tem que ser dos dois. Porque não depende só de um. Sim. Não basta só um querer. Tem que os dois concordarem com o que um quer e o outro tem que concordar. Porque ela é que vai estar de barriga 9 meses. Porque a mulher é que sabe o tempo próprio, se, que já dá para ficar grávida, sabe a ocupação, se dá no momento que não tem muita ocupação assim. Comunicar, conversar, são coisas muito importantes e só assim nos entendemos. Não só para decidir se queremos ou não ter filhos e quando vamos ter filhos, mas em quase tudo na vida, Vina. E apesar disso, Cornélio, sabes que o trabalho pode ser a razão de muitas mulheres fazerem uso dos métodos contraceptivos? Sim, na verdade, as mulheres que trabalham são as que normalmente usam mais os métodos anticonceptivos do que as mulheres que não trabalham. Mas vamos detalhar isso lá no final do programa. Para agora, Vina, vamos lá conversar sobre este assunto aqui. Vamos a isso. Olá, no nosso espaço de conversa de hoje temos a ativista social Maria Amélia Manjate para falar sobre o crime de ser mãe. Exatamente, ela vai nos explicar um pouquinho em torno disso. Maria Amélia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Etelina, pelo convite e bem-vindo a todos os telespectadores a este espaço onde vamos poder conversar. Maria Amélia, vamos falar, como disse, vamos falar do crime de ser mãe, de adiar ser mãe. Porque isto é um pouco controverso na nossa sociedade. Algumas pessoas tendem a julgar a mulher quando ela decide fazer uso dos métodos contraceptivos. Por que isto acontece? De onde é que vem esta ideia de que a mulher não deve e não pode fazer uso dos métodos contraceptivos? Olha, a questão de nós mulheres sermos privadas, falo no geral, porque isto é o geral, é uma construção, cada uma busca a sua independência e alcança do seu jeito a sua independência. Mas toda mulher, de alguma forma, é negligenciada ou ela é olhada para um
para uma tonalidade mais de promiscuidade em relação à contracepção. Então, falar do crime, do adiar ser mãe para as mulheres realmente é uma questão cultural, onde nós temos um homem que ele é ensinado que ele é aquele que sai para trabalhar e fazer filhos, de ter uma família alargada. A mulher é aquela que é ensinada, que cresce para aprender a cozinhar, ser boa mulher, ser boa esposa e dar filhos ao marido. Os filhos já nem são dela, são do marido. Ela dá filhos ao marido. Então, quando aparece uma mulher, uma adolescente, uma rapariga a falar de contracepção, a falar de planeamento familiar, decidir sobre o corpo dela, eu quero fazer filhos ou não, eu quero ter tantos filhos, aí a família, a comunidade se levanta. Mas por quê? Por causa daquilo que aprendeu sobre o que é ser mulher, o que é ser uma boa esposa, o que é ser uma boa dona de casa e o que é ser homem de casa. Então, aqui o problema é parte de mim como mãe que eu sou hoje, o que eu passo para minha filha, o que eu passo para o meu filho, e depois como é que ele vai lidar com essa informação e como ele vai crescer e transformar essa informação para o uso dele. Então, é mais nós olharmos para este crime e dirmos que sim, é uma necessidade de se rever a construção social, é uma necessidade de nós revermos como é que nós estamos a educar as nossas comunidades, as nossas filhas e os nossos filhos. Agora, tem, para além desse julgamento da sociedade como um todo, tem aquele julgamento que é de casa. E percebemos que uma das principais causas, quis dizer, da mulher não fazer uso dos métodos contraceptivos é por causa do seu parceiro, da proibição. Por que este homem sente a necessidade de proibir que a mulher faça uso disto? Será que não conhece as vantagens, os benefícios disto? É muito complicado nós dizermos sim, os homens conhecem as vantagens. Não, os homens não conhecem as desvantagens. Eu preciso olhar para as pessoas que estão no meio urbano, como é que eles se portam, para as pessoas que estão no meio rural. É verdade que nós muitas vezes quando olhamos para o meio rural, estamos a assumir que temos aqueles homens que já são mais informados, que estão mais conscientes de quanto maior número de filhos eu tiver, menos são os recursos para eu bem gerir estes meus filhos a mim próprio. Mas quando olhamos para o meio rural, que algumas vezes até achamos que é só no meio rural, mas no urbano também existe, ainda existe aquela ideia de quanto maior filhos eu ter, mais bens eu vou ter. É riqueza. É um contexto que precisa se olhar de forma isolada. Cada local temos a sua realidade. No meio urbano nós estamos a falar da questão de quando se olha para a contracepção, a gente já sente que a mulher vai ter o domínio, a autonomia sobre ela própria, sobre decidir sobre a sua vida reprodutiva. E claro, isto vai chocar com as famílias, incluindo o próprio homem. Por quê? Porque nós estamos a repercutir a ideia de casou, tem que dar filhos. Te tirar da casa dos teus pais, tens que me dar filhos, tem que justificar o arroz que estás a comer e a casa onde estás a dormir. Será que ambos não estamos a cuidar de nós? Então, é preciso trabalhar com as nossas famílias até no meio urbano. É uma coisa a ser pensada. É algo que precisa ser muito bem visto. Isto tem sido muito frequente, principalmente para os casamentos, quando o homem casa, a ideia de a mulher aqui, a nossa filha aqui, a nossa nora aqui, tem que dar filho, justificar o arroz que o nosso filho vai dar. A mulher trabalha. Então, será que ela só sai, vai trabalhar, não recebe? Pois, mas essa pergunta vai responder mesmo a matéria que vamos acompanhar já a seguir. Podemos? Ok. Vamos a isso. A cada dia 26 de setembro, o mundo para refletir sobre a contracepção. É o chamado Dia Mundial da Contracepção. A celebração iniciou em 2007. Ocorre em 70 países e tem como objetivo de consciencializar para a importância da saúde sexual e reprodutiva. No país, uma das grandes barreiras para a utilização de contraceptivos são as normas de gênero. Uma das causas, Delvina, que faz com que as mulheres não aderem aos métodos de planeamento familiar, uma das causas é por causa do próprio marido. O próprio marido diz que não, tu não podes fazer o planeamento familiar,
temos que ter mais filhos e também se tu fizeres o planeamento familiar, isso significa que tens outros homens lá fora. Esta mulher que não utiliza os métodos contraceptivos em algum momento não faz também o planeamento familiar, vai acabar contraindo uma gravidez indesejada. E essa mulher em algum momento pode até ser menor. O corpo pode ainda não estar preparado para gerar ou receber um novo ser, o que pode também levar à questão de abortos inseguros, a questão da morte ou complicação na própria gestação, que pode levar, passa a redundância, à morte da própria adolescente. Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar uma gravidez. Eu comecei a aderir há muito tempo, há 16 anos, a usar os métodos contraceptivos de planeamento familiar. Sim, é muito vantajoso porque não engravida cedo. Se quer engravidar, você depende de si mesmo. Além disso, o preservativo, por exemplo, protege de doenças sexualmente transmissíveis. Mas há mais. Ela costuma nos precaver, não é? De alguns intertantos, como por exemplo de uma gravidez indesejada. Utilizar os métodos contraceptivos é um direito básico das mulheres e ajuda a melhorar a vida, sobretudo das mulheres. Mas a sua utilização depende do apoio, principalmente dos pais e maridos. Antes de eu estar no lar, minha mãe me ajudou a fazer o planeamento no hospital, me acompanhou sempre, me deu conselho. Já depois de ter o meu marido, ele também me ajudou a tirar aquilo ali para poder ter filhos. Quando nasci meu filho, fiz de novo o método de planeamento familiar. Quando quis engravidar de novo, tirei de novo para ter o segundo filho. Os filhos devem conversar com os pais e o homem com a mulher e vice-versa. Porque, como explica a Modefa, o diálogo é a chave. O diálogo tem que partir a partir de casa, a partir dos próprios pais, que é para nós podermos cobrir esse tabu que existe a nível da comunidade. Haver uma educação mais abrangente com os líderes, né? Com a população com quem eles convivem dia a dia. Né? Compete ao Estado garantir a educação sexual, o acesso ao planeamento familiar, a assistência na interrupção de gravidez em condições equitativas e de segurança. Mas há outras organizações que têm ajudado, como a Modefa. Estamos a oferecer todo o pacote de saúde sexual reprodutiva. Falamos mais dos métodos preventivos, que é para a prevenção da gravidez precoce. Todos sabemos que o adolescente, quando chega àquela fase dos 10 até os 12, é uma fase, até os 16 anos, uma fase muito perturbada. Então, nós estamos a fazer a advocacia dos serviços. Bem, hoje oferecemos os métodos oferecemos a pílula, oferecemos o implante e oferecemos o DEPO. De volta ao nosso espaço de conversa, Maria Amélia, para terminarmos, como é que podemos fazer para ajudar a mudar este cenário, cada um de nós? Como é que pode fazer para respeitar o direito da mulher de usar os contraceptivos sem ferir o direito do casal de fazer escolhas? Esta questão, de alguma forma, também preciso olharmos na vertente que já trazíamos do meio urbano e o meio rural. Nós temos que olhar que no meio rural nós temos uma situação em que vou começar das raparigas, muitas raparigas tendem a não usar a contracepção ou por causa da influência dos pais, mãe, pai, ou porque existe dentro até da própria unidade sanitária algum tipo de discriminação. É preciso nós percebermos que quanto mais cedo conversarmos com os nossos filhos para adiarem as gravidezes ou para conhecer os métodos contraceptivos, nós vamos estar a evitar termos uma geração de crianças atrás de crianças, bebê que gera outro bebê. É o primeiro ponto. É um grupo que nós precisamos trabalhar com ele e serem os pais os primeiros a conversarem dentro de casa com os filhos. Depois temos também os casais. Quando falamos dos casais e planeamento familiar, é muito importante que esses dois conversem.
Aqui não existe pai, não existe mãe, não existe tio, não existe avô que deve se meter sobre a decisão de quantos filhos eu e meu esposo queremos ter. É nossa. Nós temos que conversar juntos e chegarmos a uma conclusão, a um consenso e definirmos juntos quais são as melhores estratégias. E aí eu faço a contracepção sem ferir o direito um do outro, não por causa do que a família vai pensar, o que a família vai dizer. Então ele vai ter que se impor a mim que eu não posso fazer a contracepção ou que eu tenho que fazer 5 filhos, sendo que ele próprio não sabe quantos filhos ele quer ter. Só está a ter filhos por causa da família. A ideia é que uma boa mulher, um bom homem dentro de casa vão ter 5 filhos. Não, antes de pensar nos outros, como homem primeiro, porque é o lado que mais ferve quando falamos de contracepção para casais. Então, como homem, eu tenho que ter essa conversa comigo mesmo. Eu tenho mulher, eu tenho família. Quantos filhos eu sonho ter? E qual é o sonho da minha esposa? Qual é a expectativa da minha esposa? E depois, eu mulher, eu também converso comigo mesma. E depois dialogamos ambos e chegamos a um consenso. É muito importante que isto parta dentro de casa. As nossas famílias precisam de parar de ser o sítio de guerra, mas transformarem-se no local onde nós recebemos informação. Para a menina, para o rapaz, tudo deve partir de casa. É nossa responsabilidade como pais sermos nós, a sermos os promotores do ambiente favorável para que as nossas filhas, nossos filhos façam a contracepção. É nosso papel como família deixarmos os nossos filhos que já casaram terem a vida independente para decidirem sobre a vida deles, os filhos que eles querem ter. Eu como homem, o meu papel é apoiar minha esposa. Eu não significa que eu vou aceitar tudo, mas eu apoio e converso para entrarmos em um consenso. O meu papel é apoiar. Quem sofre as dores do parto é a mulher. Quem sofre os 9 meses da gestação é a mulher. Então, tudo isto afeta mais a mulher em relação ao homem. Por isso que é preciso que o homem seja muito mais sensível para ouvir a sua parceira e não aos outros. Então, é isto que eu tinha a deixar e dizer a todos, né, que é preciso nós pensarmos em contracepção e planeamento familiar como um estilo de vida que vai nos orientar para melhores oportunidades de saúde, de educação, de vida, de família e não tomarmos a contracepção como um adversário. Muito pelo contrário, nós estamos num país em que a população é muita. Estamos com uma população jovem, muita, que está a fazer o quê? Está a fazer crianças atrás de crianças, pela forma como nós estamos a educar. É dever de cada um de nós mudar esta situação com muito diálogo. Nós ficamos por aqui, seguimos para as próximas rubricas. Há muita coisa a se reter desta conversa. Entre elas é que é importante conversar um com o outro. Não é tarefa fácil, Cornélio. Não é, Vina, não é. Mas imagina, o casal a pensar junto, isso pode ajudar. Muito, eu acredito que muito mesmo. Bem, vamos fazer uma curta pausa e voltamos já. De volta à segunda parte do programa Asas. Cornélio, para onde é que vamos? Vamos lá descobrir o porquê dos métodos anticonceptivos serem muito importantes. Vamos descobrir isso na província de Nampula. Estão lá 2 dos nossos colegas, que é a Minelda e o Mário. Vamos, Vina? Vamos a isso. Ser mãe É uma coisa muito especial. é uma coisa única. Ser mãe é ser mãe, mas sê-lo ou não é uma escolha da mulher. Ela tem que ter o poder de escolha. É assim que pensam as pessoas de Nampula com quem conversamos sobre o uso de métodos contraceptivos para a rubrica Perspectiva. Bem, a princípio de anticoncepcionais é livre. É livre, a mulher está livre de usar. Nos bairros existem histórias de mulheres que são proibidas de usar métodos contraceptivos. E Neofaldina recordou de uma amiga. O marido dela é um caso isolado com uma mãe.
proibia. Ele sempre dizia que a mulher foi feita para fazer filhos, somente para fazer filhos. Essa é a função da mulher. Então, por isso que ela não poderia usar anticoncepcionais. Esta é uma das normas que impede a mulher de utilizar métodos contraceptivos, apesar destes serem um direito das mulheres. Por vezes tem sido falta de informação. Digo isso porque nem todos conhecem, não é? Então, se informando melhor, acredito eu que eles não estariam a proibir as suas parceiras a entrar neste nível. O mais importante, explicam as pessoas de Nampula, é que como casal, os dois devem conversar sobre o que os deixa mais confortável. Quem pode decidir se a mulher pode não ser mãe? Acredito que ela ou seu parceiro. Então, os dois independentes podem ter proteção para o parceiro, mas pela questão de respeito, convivência, tudo isso. Ambos, os dois, não é? Caso tiver um parceiro, nós os dois podemos nos decidir, conversando, dialogando, chegando a um consenso, porque ser mãe é uma coisa especial e um filho é uma responsabilidade. Então, para tal, precisamos de conversar e chegar a um consenso. E com o consenso, as pessoas deste bairro garantem que usar contraceptivos poderá beneficiar a mulher, ao marido e a toda a família. São várias mulheres que usam, mesmo por causa da vontade dela chegar a casar ou de ter o seu filho. Eu penso de uma forma positiva. Digo de uma forma positiva porque ela costuma nos precaver, não é? De alguns intercâmbios, como por exemplo de uma gravidez indesejada. Fazendo este tipo de método ajuda, não é? Ajuda a ter um filho antes do tempo. Então, usando anticoncepcionais, as nossas crianças, visto que criança é coisa maravilhosa. Existem muitas, mas muitas vantagens, como acabamos de ver. E não são só para as mulheres, não. São para todos, mulheres, homens e família. Há muitos exemplos inspiradores. Um deles o telespectador vai ver a seguir. Olá, chamo-me Ivania Neidinguenha, tenho 17 anos. Diálogo com os meus filhos, me sinto mais à vontade porque sou jovem, então sinto-me mais à vontade em falar certos assuntos com eles. Bom, eu me sinto bem porque não tenho nada a esconder e quando eles conversam comigo eu sei que posso me abrir sem receio de nada e posso contar tudo a eles. A vantagem que eu vejo dos meus filhos já não me escondem nada. Eles conseguem abrir-se. Mesmo com as tais namoradas, eles já apresentam e falam, mãe, é essa, nós não vamos trazer outra pessoa, é isto, mas aquilo, muita coisa. Mesmo eles, qualquer dúvida, eles já abrem-se. Eu também consigo me abrir com eles. Então, acho que nos uniu mais. A vantagem é que eu, até agora, acho que ainda não andei no mau caminho. Estou num bom caminho porque tenho pessoas que conversam comigo, que me ajudam a fazer o que é certo, a não me meter em coisas más. Então, sentei com um deles, não sentei com os dois ao mesmo tempo. Conversei com o mais velho, tu já namoras, isso, mais aquilo. Ele na primeira fase disse, mãe, eu não estou preparado para te dizer isso, mas dizer que namoro sim. E a primeira pergunta que eu fiz a ele, és virgem? Ele, não. Já me envolveu uma vez. Então perguntei a ele, usaste preservativo, como é que é? Ele disse sim, preveni-me, eu disse, ainda bem. Então o outro é mais machista, mais reservado, que ele não quer falar esse assunto comigo por ser mulher. Então acabei falando com o pai.
Conversa com teu filho, procura saber. O pai também tentou conversar com ele, mas ele não abriu-se, assim. Então, o irmão mais velho é que sentou com ele. Procurou saber, tu namoras, isso mais aquilo. Os mesmos conselhos que eu dei. O mais velho, graças a Deus, já está a incutir no irmão mais novo. Graças a Deus, conversando assim abertamente com os meus filhos. Até aqui. Eu não tenho nenhum problema com esse assunto, principalmente porque minha filha é muito nova, tem 12 anos, mas ela viu cedo o período dela. Ela viu praticamente com seus 10 anos. Então eu percebi que aqui estava na hora de sentar com ela, preparar a ela como mulher. Vou fazer perceber a ela, filha, já começaste a ver isso, já viraste mocinha, né? Então, tens que te cuidar. Tens que te cuidar, não podes se meter com qualquer pessoa, porque já no estado que estás, podes vir a engravidar. Tu ainda és muito nova. Então, se você começa a namorar, ou quer começar, senta comigo, diz, mãe, já comecei a namorar. Então, eu vou te levar para fazer como é que se diz? Um planeamento para prevenir isso tudo. É o que eu tento. Então, quanto a namoradas dos meus filhos, ainda não tive a oportunidade de sentar com elas, conversar. Até que já marquei com o do meio, o do mais novo, porque ele que é mais acelerado nisso. Eu pretendo ter uma família e gostaria de levar esse exemplo porque seguir esse exemplo acho que vai manter a minha família estável e em harmonia e todos possamos nos sentir à vontade para conversar um com o outro. Para além deste exemplo, é muito provável que existam muitos outros por aí. É só prestar um pouquinho mais de atenção aí na sua zona. Vina, tirando essa coisa de exemplos, há uma coisa que estamos a esquecer. O Temos quê? que responder à pergunta lá do início. Então, vamos lá, a próxima rubrica, a resposta. Como é que o trabalho influencia na contracepção? Um estudo denominado Employment Status and Contraceptive Choices of Women with Young Children revelou que as mulheres que trabalham apresentam uma maior probabilidade de usar o método anticoncepcional do que as mulheres que não trabalham. Além disso, as mulheres empregadas apresentam maiores probabilidades de usarem métodos contraceptivos modernos em vez dos tradicionais, quando comparadas com mulheres que não trabalham. Uma das explicações diz respeito à capacidade de pagar por métodos contraceptivos mais modernos. Para além disso, os resultados do estudo indicam que um aumento na oferta pública de creches e instituições pré-escolares aumenta a probabilidade de emprego para mulheres com filhos pequenos. Por outro lado, uma maior proporção de serviços privados de creche leva a uma menor probabilidade de emprego, uma vez que não são acessíveis para muitas famílias. Por fim, comparando mulheres com base na categoria de trabalho, em particular mulheres do serviço público e mulheres em outras condições de trabalho remunerados, os resultados indicam que as funcionárias públicas são as mais propensas a utilizarem métodos modernos em relação aos tradicionais. Depois de acompanharmos esta rubrica, é hora de terminarmos o programa. Voltamos muito em breve. E como sempre dizemos, minha amiga Vina, pode ir ao Facebook, YouTube e Instagram assistir a outras edições do programa Asas e não se esqueça de colocar um like. Obrigado pela companhia. Até breve.